Olá, estamos começando mais um programa Papo Suprem. Hoje o nosso convidado é o presidente da Fundação Palmares, Erivaldo Oliveira. A Fundação Palmares, ela foi criada, ela se iniciou em 1988, com a função de difundir e de proteger a cultura afro-brasileira. Será que isso ainda continua acontecendo? Ou se é que já aconteceu? Como é que está, presidente? Muito obrigado pelo convite, é um grande prazer estar aqui com vocês. E a Palmares, eu digo sempre, Kátia, que a Palmares é uma instituição de Estado. A Palmares, ela pertence ao povo brasileiro. Ela pertence aos movimentos afro que tanto lutaram nas décadas de 60 e de 70 e que culminou na fundação, na lei de criação da Palmares, no dia 22 de agosto de 1988. Então, a Palmares é resistência, a Palmares é luta, a Palmares é de efetivamente promover não só a igualdade, mas como a promoção e a mobilidade social do povo afro-brasileiro. Agora, presidente, vamos conversar um pouquinho sobre esses 30, porque ano que vem completam 30 anos de Fundação Palmares. Nesses 30 anos, houve avanço? Vamos conversar primeiro pelos avanços. Houve avanço? Como é que vocês estão lidando com todo esse comportamento em relação à preservação da cultura afro-brasileira? Houve grandes avanços. O racismo era mais exacerbado. As pessoas tinham vergonha de dizer que era negra. Hoje as pessoas se assumem como negra. As pessoas tinham vergonha de usar cabelo crespo, black power e de qualquer natureza. Hoje as pessoas usam com a maior tranquilidade. As pessoas se assumiram. As pessoas diziam que era parda, morena, né? Café com leite. Hoje as pessoas dizem que são negras. Mas jamais diriam que era negros. Negros, jamais eles diziam. Então, nós nos assumimos como tal. Houve avanço na área de reconhecimento da desigualdade. E o que é esse reconhecimento da desigualdade? Nós temos uma política de cotas, que muita gente torce o nariz, mas é uma política de um grande avanço, porque eu costumo dizer que as é uma cotas... inserção. Exatamente, as cotas é como uma corrida de 200 metros, em que o branco já saiu 150 metros na frente. Né? Claro que a gente ia chegar depois, e as cotas é uma inserção. As cotas, ela não pode acabar. Por isso que tem que ter cotas nos concursos públicos. Muitos concursos já têm as cotas. Então, nós precisamos avançar cada vez mais. Porque as cotas não é a eterna. Vai ter um dia que as cotas acabarão quando todos tiverem as mesmas oportunidades. Enquanto não tiver a mesma oportunidade, nós temos que ter as políticas de igualdade. Agora, uma previsão. Quanto tempo o senhor acha que vai levar isso? Mais 200 anos? Sempre me pergunto isso. Depende. Porque política pública, os recursos são escassos. E como os recursos são escassos, aqueles que têm mais poder de pressão sobre o governo, eles levam maiores recursos. Veja bem, a pressão do movimento negro, a pressão das comunidades quilombolas, ela tem que ser forte. Eu me lembro que na década de 90, o movimento dos trabalhadores de sem terra começaram uma pressão sobre o governo federal e o governo federal foi obrigado a criar o Ministério do Desenvolvimento Agrário. É aí que a pauta do assentamento, da reforma agrária, entra no governo federal. Se o movimento negro não pressiona as instâncias de poder para ter políticas públicas para ele, pode durar mais 200 anos, mas se a gente pressiona, pode durar mais 10 anos apenas. Você pode pegar a Lei Rouanet, que tanto benefício fez a grandes artistas, e por que não ter um item na Lei Rouanet para financiar a cultura afro-brasileira? Falta pressão, falta organização nossa. Como baiano, como é que o senhor vê essa questão? Porque o senhor é um baiano. Primeiro, o senhor é um gestor, um educador e vamos dizer assim, um militante. É uma fórmula perfeita para elevar a Fundação Palmares, para elevar a causa negra, que aí vamos ressaltar, dita minoria, e que, na verdade, nós temos um país que é predominantemente negro, ficando atrás de um único país,
africano que é a Nigéria. Como é que o senhor explica isso? Veja bem, a gente tem que dimensionar o seguinte. Eu não acredito em um órgão governamental que você não tenha gestores no seu quadro. Porque eu tenho que saber efetivamente qual é a demanda do meu público, que é a comunidade afro-brasileira, e traçar a política pública para atender aquela demanda. Porque as demandas, elas não são eternas. Demandas é para eu atender e acabar. Com certeza. Um dia a tuberculose matou, hoje não mata mais. Né? Um dia o grande problema era invasões de terra. Lembra do Eldorado dos Carajás? Sim. Morreram tantos sem terra. Hoje, essa situação está se resolvida, está se resolvendo. Não temos ainda 100% de reforma agrária, mas temos políticas públicas sociais que levam ao atendimento dessas demandas. Ora, e quais são as demandas da população afro-brasileira? Eu tenho que ter um teatro financiado para essa população, que nós somos maioria. Você tem 10 milhões de brasileiros negros bem-sucedidos, né? Que tem conta em banco. E por que esses bancos também não financiam a cultura afro-brasileira como financia a cultura, né, dita predominante? Por que não financiam peças de teatro como Itaú, Bradesco e outros bancos e não financia a cultura afro-brasileira? Nós temos que refletir. Isso vai dar pressão. Isso vai da nossa capacidade de lutar e lutar sabendo efetivamente qual é a demanda. Aí eu vou entrar com uma pergunta. Por que o Brasil, predominantemente negro, ainda está a reboque, né, o brasileiro, o afrodescendente, a reboque de políticas tão severas como agora que a reforma do estudo do ensino fundamental e ensino médio retira boa parte da história afrodescendente. Isso é retirar extirpar dedos das mãos de um país. Como é que o senhor vê isso? Quando eu estudava, o ensino de artes não era obrigatório, mas nós tínhamos o estudo de artes. Eu tinha uma diretora na minha escola que dizia assim, a mesma importância que tem artes, que tem matemática na minha escola, a mesma importância tem artes. O que eu quero dizer com isso? Que a Lei 10.639 é de 9 de janeiro de 2003, portanto, 14 anos. E até hoje ela não foi efetivamente implementada. E era obrigatória. Né? Era obrigatória. Mas faltou vontade política. Porque eu digo sempre, a criança, o jovem, ele não é racista, ele não nasce racista, ele se torna racista. Mas como é que isso acontece? Porque as estruturas do Estado, elas são racistas. As estruturas são racistas. Eu tenho menos recursos para a cultura afro, eu tenho menos importância para a cultura afro. Então, não é que ele não se tornou obrigatório que isso não vai ser implementado, que nós estamos implementando. Agora, precisa sim chegar nos governos municipais, nos governos do Estado, para que a gente efetivamente implemente. Porque não é a disciplina curricular obrigatória, né, como foi durante esses 14 anos. Mas durante esses 14 anos você pontua 2 ou 3 escolas que efetivamente implementaram. Correto. Então, faltou boa vontade política e de boa gestão. Não tinha livro didático, por exemplo. Nós lançamos um livro agora, que é o que se você sabe sobre a África, que estamos lançando no Brasil inteiro. Lançamos, na última semana, nós lançamos em Serra, Cariacica e Vila Velha, no Espírito Santo. Isso quer dizer o quê? A Palmares saiu das capitais também, e a Palmares está indo para o interior, interiorizando todas as nossas políticas públicas. E essas políticas públicas hoje, da forma como o senhor acabou de explicar, que não foram implementadas, que elas foram, vamos dizer assim, deixadas em segundo plano, isso pode estar aumentando, pode ser uma das razões do aumento desse racismo, dessa violência, dessa intolerância, porque o Brasil hoje vive uma intolerância muito grande com as ditas minorias, em especial com o negro. O senhor acha que pode estar acontecendo isso por falta de uma consciência, por falta de um trabalho de conscientização verdadeiro, por falta de mostrar que o negro é fundamental e que foi fundamental, que grandes reis e rainhas saíram como escravos
da África e vieram aqui para colonizar, como nós conversamos agora, pouco antes da nossa entrevista, que os mineradores começaram com os negros. O senhor acha que isso pode ter sido um dos motivos dessa intolerância hoje no Brasil? Toda intolerância e todo racismo é fruto da falta de conhecimento. A senhora tem racismo ou intolerância com o romano, com o grego, porque a senhora estudou a cultura grega e romana. Mas nós não estudamos a cultura afro. Se nós não estudamos a cultura afro, a gente pensa que num terreiro de candomblé se expulsa demônios. Porque a gente não conhece a filosofia das religiões de matriz africanas. No dia que a gente conhecer, a gente vai ver que a única religião do planeta que preserva o meio ambiente, porque todas as nossas crenças estão nas matas, nos rios. Olha só. Nós preservamos o meio ambiente, preservamos os animais e nós somos a cultura da paz. Nós promovemos a vida. Né? Então as pessoas não conhecem o terreiro. No dia que a gente começar a levar um estudante no terreiro, ele vai dizer, meu Deus, como eu fui injusto esse tempo todo. No dia que a gente transformar os terreiros em pontos de cultura, como você tinha na Igreja Católica há muitos anos, aquelas catequeses que você fazia, e ali os jovens estavam, ele via que ali não, ali se cultua um Deus, ali se cultua nossos orixás. Então a ignorância vem daí. Né? A ignorância ela começa a partir do momento que eu não estudei. E aí a senhora tem toda a razão, Kátia. A gente precisa colocar isso urgentemente na escola, porque é a partir dessa ignorância que vem a intolerância religiosa e os preconceitos. Né? Porque esse preconceito é fruto, né, desse desconhecimento. Poucos brasileiros sabem que quem achou minério no Brasil foram os africanos. Poucos brasileiros sabem. Poucos brasileiros sabem que todos aqueles arqueodutos lá em Minas Gerais foram feitos pelos africanos. Você vai em Ouro Preto, a cidade está em cima e embaixo só tem mina. E eles fizeram aquilo para nunca cair. Nos tempos modernos, a senhora viu o que aconteceu na São Marco, né? Com certeza. Que destruiu Mariana. Nos tempos modernos. Porque lá com os africanos não acontecia acidente daquele tipo. Quer dizer, o africano, então, hoje, nós podemos dizer que essa intolerância é uma falta de conhecimento total da história afro-brasileira. A gente vê segmentos de religiões, eu não quero citar o nome, porque eu respeito todas, né? E a gente tem que respeitar as religiões alheias, e eles citam coisas absurdas, né? Como se ali você tivesse uma religião do demônio. A religião afro-brasileira é o que há de mais lindo. E depredação, né, do patrimônio. Porque aquilo é um patrimônio. É um patrimônio histórico, imaterial, cultural, tudo. É perfeito. É um patrimônio africano que precisa ser preservado. Eu sempre brigo com o nosso IFAM, que é um grande parceiro, mas eu sempre brinco com a presidente do IFAM, que eu digo a ela, a gente precisa tombar mais terreiros. Eu tenho mais de 100 igrejas tombadas no Brasil, igreja católica, e eu só tenho 8 terreiros tombados. Eu preciso tombar mais. Tombar. Ali tem história de um povo. Ali tem a história de um povo que veio colonizado, escravizado e ainda produziu milagres de fé no extremo ocidente, preservando a sua religião e a sua cultura. Presidente, nós vamos continuar a nossa conversa, que eu queria voltar sobre realmente essa intolerância religiosa, que é muito importante. Mas nós vamos fazer um breve intervalo. Nós estamos no Papo Suprim. É um programa onde você tem toda a abertura para falar sobre tudo que liga o homem, a natureza, a divindade, a tudo que é de melhor para todos nós. Nós estamos no YouTube, 24 horas por dia. TV Suprim, Brasília. Voltamos já já. Voltamos com o nosso programa Papo Suprim. Estamos entrevistando hoje o presidente da Fundação Palmares, Erivaldo Oliveira. Presidente, nós estamos aqui falando sobre toda essa cultura afro-brasileira e aí paramos no bloco anterior sobre essa questão da religiosidade.
Infelizmente, vários terreiros de Umbanda, Candomblé, estão sendo depredados. Isso é uma forma de se acabar, de se aniquilar e até de, vamos dizer, de intimidar a cultura afro-brasileira. Estou errada? Está certíssima, Kátia. Nós estamos muito preocupados com isso, juntamos a CEPIR, Secretaria de Segurança Pública em diversos estados, para a gente acabar com essa intolerância. Nós temos um programa que nós lançamos no ano passado, chamado Filhos do Brasil. É uma campanha de 1 minuto e meio falando sobre a intolerância religiosa, né? Que você tem direito a ter sua religião. Você tem direito até a não acreditar em nada. Né? Perfeito. E a gente fazia uma mesa, né, com pastores, padres, rabinos, né, ateus, para discutir essa religiosidade. Porque se cada uma religião aproveitar o que há de melhor em todas as outras, nós teríamos uma perfeição. Né? As próprias duas religiões antagônicas do mundo de hoje, que é o cristianismo e o islamismo, são filhos do mesmo pai. Sim. Das 12 tribos de Israel que se separaram. Então, cada um fica querendo ter razão mais do que o outro. Mas a minha fé é a minha fé. E é preciso ser respeitado. Respeitar esta fé. É preciso que o menino jovem na escola e a professora não estimule isto quando o menino é filho de uma mãe de santo ou frequenta o terreiro, não chama o menino de macumbeiro. E a professora tem que repreendê-lo, sim, porque é a fé dele. É a fé da família dele, é a fé da religião de matriz africana. E a gente tem que ter muito cuidado, porque eu tô de olho nisso, por isso que eu estou visitando a maioria das comunidades quilombolas, que eu não gosto de chamar de comunidade, eu gosto de chamar de territórios quilombolas. Hoje são quantos no Brasil? São 310, ou 3.100 certificados, fora mais de 500 que estão em processo de certificação. Sabe que coisa linda? Porque isso é uma autodeterminação. As pessoas dizem assim, Palmares, eu quero ser reconhecido como um território quilombola. Olha que coisa maravilhosa. É o autorreconhecimento. Então, só uma parte? Pois não. Tem muita gente aqui em Brasília que não sabe que a 5 quilômetros daqui tem um quilombo. Sim, sim. O quilombo do Mesquita. Sim, Mesquita. Vai ter uma festa lá dia 12, 13 e 14. Então, muitas pessoas... Olha só que fantástico. Dia 12, 13 e 14. Quem quiser comparecer... Lá no Está Mesquita. aí no Mesquita. Fica ali perto, depois do ABC, não é isso? Exatamente. E é uma coisa incrível, porque as pessoas pensam em quilombo como algo de distante, Minas Gerais, da Bahia. Mas não, Maranhão. Nós temos aqui em Brasília. Kátia, nós temos aqui em Goiás, que vizinho, a 300 quilômetros, 3 cidades, Cavalcante, Teresina e Monte Alegre. Lá se abriga o território dos Calungas. São 256 mil hectares de terra. Festas lindas que eles fazem, de preservação da cultura. Né? Nós não precisamos matar essa cultura. Ao contrário. Porque eles querem viver com a cultura deles. Eles não querem uma cultura alheia à sua forma de viver e de pensar. Então, aqui perto da gente, nós estamos construindo, junto com a UNB, e já está em fase final, que é o mapeamento dos terreiros do Distrito Federal. E já catalogamos mais de 250 terreiros existentes no Distrito Federal. Perfeito. Olha que coisa maravilhosa. Porque a gente tem que mapear a nossa cultura, a gente tem que saber quantos somos, onde estamos, para a gente fazer até um mapa e saber onde é que tem cada um. Muitos não queriam ser mapeados com medo da intolerância. Muitos não queriam. Mas aí nós convencemos, mostramos, mandamos uma embaixadora que nós temos lá na Palmares, que é a mãe baiana, que é funcionária da Palmares e é da religião de matriz africana. Ela foi em cada um convencer a aceitar ser mapeado. Né? Então nós temos todo um cuidado com essas comunidades quilombolas. E essas políticas públicas, elas são importantíssimas. Agora, presidente, eu vou fazer uma parte, senhor. Tudo isso é de um valor inestimável, é necessário e preserva a nossa cultura, porque há um dito popular que nenhum brasileiro não tenha em sua raiz
em algum momento da sua vida, um negro. Uma gotinha. Uma gotinha do negro. E é verdade. Sim, não tenha dúvida. Agora, vamos falar um pouquinho sobre política. A PEC 215. Essa PEC, ela vem tirar, vamos dizer assim, do que está sendo feito hoje dos municípios, dos estados, e levar para o governo federal a determinação da titularidade da terra. E ainda coloca que apenas aqueles quilombos que foram reconhecidos até 1988 é que poderão ser realmente certificados e ficar, vamos dizer assim, ser um quilombo reconhecido. Isso é perigoso. E o que acontece daí para frente, de 88 para cá? Porque eles também têm o poder para trás de retirar. Como é que vocês se posicionam hoje, Fundação Palmares, em relação a isso? Estado Supremo Tribunal Federal, que vai ser votado no dia 18, uma ADIM, que é a Ação Direta de Inconstitucionalidade. Essa ADIM foi requisitada pelo partido, que é o Democrata. Ele solicitou ao Supremo que julgasse. Por quê? Desde a criação da Palmares, no dia 22 de agosto de 88, lá no artigo 4 da criação da Palmares está lá. A Palmares certifica e titula as terras quilombolas. Tanto que as primeiras titulações de terra foi feita pela Palmares. Só em 2003, que tira da Palmares e coloca no INCRA, que é o órgão correto para titular terras. É o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Perfeito. Nada melhor do que você ter o INCRA para titular essas terras. Claro. Ora, e o que é que eles questionam? Que foi feito um decreto, que o decreto é 4887, o decreto que vai estar em votação, a inconstitucionalidade dele ou não é este, e eles questionam que esse decreto é inconstitucional. E o Supremo vai definir se é ou não. Aí eu lhe pergunto, e se for inconstitucional? Né? Eu vou voltar ao limbo? Eu vou voltar à incerteza absoluta? Né? Eu não vou titular mais terra? E qual é o papel do INCRA? Fazer? Nós queremos, né, que o Supremo não julgue inconstitucional. Né? Nós temos mantido contato com alguns ministros do Supremo para colocar nossa posição de como deve ser, porque o INCRA é o órgão competente para fazer tal ação, ele que tem um mapeamento de todas as terras no Brasil. Está havendo uma abertura do STF em relação a isso? Sim, eles têm conversado, o INCRA também está muito disposto, a própria Secretaria de Patrimônio da União também tem muitos interesses nisso, em apoiar, porque existem comunidades que realmente necessitam da terra para produzir. Claro. Tem comunidades que não precisam, porque eu tenho comunidades quilombolas urbanas, como a Pedra do Sal, no seu Rio de Janeiro. Vamos falar sobre ela daqui a pouco. Então nós temos várias comunidades quilombolas que são urbanas, essas não precisam de terra, mesmo aquelas que têm a vocação econômica baseada na terra, e aquelas que têm a sua vocação econômica baseada no mar, na cultura, nós temos que dar todo o apoio necessário. Presidente, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Serra da Barriga. Eu queria que o senhor explicasse esse patrimônio. Eu digo sempre, Kátia, que qualquer país do mundo que tivesse algo como a Serra da Barriga seria o local de maior visitação do país. Talvez não fosse o Rio de Janeiro, talvez fosse a Serra da Barriga. Porque tem uma história fantástica. Eu me emociono toda vez que eu falo da Serra da Barriga. Porque ali você teve um massacre. Você teve um massacre de mais de 30 mil negros, todos decapitados. Você tem uma área de 64 quilômetros quadrados. Você vai subir na Serra da Barriga, eu vejo que até a sua emoção vai se modificando. Né? É uma energia diferente. É tudo diferente. E aí você chega lá em cima, você vê aquele paraíso, e eu fico muito triste, porque a Serra da Barriga é um patrimônio do Mercosul. Foi escrito ano passado. Exatamente. E os meus amigos aí de Alagoas abracem
a Serra da Barriga e a sua escola e a sua história. Ela não é só patrimônio do estado de Alagoas e nem do Brasil. Agora, ela é patrimônio do Mercosul e a gente, com certeza, vai elevar a condição de patrimônio da humanidade, porque tem história. Eu estava na votação no dia 1º de junho, lá em Buenos Aires, na votação que a Serra da Barriga foi elevada a essa condição, e todos os 9 países que estavam presentes, com exceção da Venezuela, porque chama Mercosul, mas todos os países participam, só a Venezuela que não estava presente, foi unânime, e ficaram entusiasmados com o nosso dossiê e com o nosso plano de desenvolvimento para a Serra da Barriga. Então eu convido ao povo de Alagoas, a governadores, a prefeitos, que venham abraçar a Serra da Barriga, que a Serra da Barriga não é mais nossa, é do mundo. Então vamos falar rapidamente, que o nosso programa já está chegando ao fim, sobre o caso do Valongo. O caso do Valongo é minha segunda paixão, né? Nós temos 3 minutos, então vamos resumir. O caso do Valongo, por ali entraram mais de 2.500.000 negros. E o caso do Valongo, ali começa o Rio de Janeiro, a verdadeira história cultural do Rio, porque ali eu tenho Pedra do Sal, Pequena África e Pretos Novos. Ali morou os grandes sambistas, ali morou Tia Ciata, ali nasceu o samba. E tem uma história de um livro fantástico de Lira Neto, A História do Samba. A história do samba se confunde com o caso do Valongo. Só que o caso do Valongo agora, ele está sendo gentrificado, ou seja, os negros estão saindo do seu local de origem porque com a Copa do Mundo, com as Olimpíadas, eles tornaram aquele lugar um lugar de maior valor e com isso aquelas pessoas que não têm condições, que são infelizmente, os negros estão saindo e houve uma gentrificação. Explica, por favor, rapidamente tudo isso. Veja e o que bem, pode ser feito. Existe uma resistência muito grande no Rio para essa saída. Pedra do Sal, por exemplo, a Pedra do Sal é um símbolo de resistência do Rio e ele está ali naquele entorno. Então, eles resistem. E nós temos que dar toda a condição e assistência para que eles continuem resistentes. Nós estamos fazendo um museu que está sendo capitaneado pela Prefeitura do Rio e pela Secretária de Cultura do Rio, que eu mando um abraço para ela, que é a Nilcemar Nogueira, a neta do Cartola, e ela está fazendo um museu do Rio de Janeiro, né, o Museu do Cais do Valongo, que é naquele casarão onde funciona a Ação e Cidadania do Betinho, e a gente vai funcionar ali dentro. E ali a gente quer, novamente, trazer a história de volta. A gente precisa recontar a história para o nosso povo, porque as pessoas têm que entender que aquele Cais do Valongo não é apenas aquele sítio arqueológico que está ali. Por ali passaram 2.500.000 negros e por ali passou a cultura do Rio de Janeiro. Então, nós vamos defender com unhas e dentes cada palmo do Cais do Valongo e cada palmo da Serra da Barriga. Meia palavra sobre os 30 anos da Fundação Palmares para nós encerrarmos. Resistência. Resistência é a cara da Palmares. Eu costumo usar muito um trecho de um poema do poeta baiano chamado Auli Salomão, que a felicidade do negro é uma felicidade guerreira. E nós não temos medo de ir para a guerra. A gente luta para preservar a nossa cultura. E tem na Palmares um grande aliado. Tanto que a Palmares, ela nunca foi hostilizada em lugar nenhum desse país. Sabe por quê? Porque ele sabe que a gente defende as condições e a cultura afro-brasileira no topo. Perfeitamente. E agora sobre essa onda de racismo. Uma última palavra. A gente sempre acha que o racista é o vizinho, que o racismo não está na gente. Não é? A gente tem que começar a olhar nossas atitudes racistas. Que as pessoas têm atitude racista. É o medo do negro que cruza a rua. É o segurança do supermercado que acompanha o negro quando entra no supermercado. É você ser barrado na porta de uma palestra quando você é o palestrante. Né? Então a gente precisa de todas as formas ir colocando na cabeça das pessoas que o racismo está dentro dela. O racismo não é minha culpa. Por isso que eu digo, a gente não vai fazer a revolução étnica no Brasil apenas com os negros. A gente tem que chamar os brancos. Por quê? Martin Luther King, quando fez a grande caminhada dele, os Estados Unidos tinham apenas 10% da população negra, mas a população branca aderiu à causa. E a gente tem que chamar todos os brancos, louros, azuis, né, para que participem, que venha
desmistificar essa situação que é vexatória no Brasil, que é esse racismo, muitas vezes camuflado na famosa democracia racial, né? Que reina no Brasil só no período do momo, só no período do carnaval, mas na quarta-feira da fé católica, aí acaba completamente. Acaba a democracia racial. Então nós precisamos praticar a democracia racial 24 horas por dia. A gente tem que fazer com que os nossos negros sejam respeitados. A gente não quer mais nada além disso, apenas respeito e aos nossos 300 anos de escravidão. Porque você foi escravizado durante 300 anos por um Estado, e esses 300 anos que você foi escravizado por um Estado, o Estado lhe colocou na sarjeta sem lhe dar R$1 de indenização. As políticas de afirmação é para você ter esse resgate. Presidente, muito obrigada por sua participação. Esteja conosco outras vezes. Eu que agradeço, um abraço para todos da TV Supreme, que nós estamos sempre à disposição para qualquer coisa que vocês quiserem no que tange a políticas públicas, a gestão, a educação e a cultura afro-brasileira, estaremos sempre à sua disposição. Obrigada. Eu acabei de entrevistar o presidente da Fundação Palmares, Erivaldo Oliveira. O nosso Papo Supreme de hoje acaba aqui. Um grande abraço e até a próxima.